pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Sim, voltei pro grupo TJX e nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu pra fazer eu voltar a trabalhar lá. Pra quem tá caindo de paraquedas nesse vídeo, muito prazer, eu sou a Carol. Eu moro no Canadá desde 2021. Eu mudei pra cá com o meu noivo/marido. Ele veio com uma oferta de emprego pra uma empresa de TI, e aí eu vim junto. E hoje nós temos um cachorrinho, o George, que é um Pomerânia de 3 anos, e um bebê de 1 ano, que é o Jake. No primeiro ano eu consegui emprego na Winners, que é uma loja do grupo TJX que atua aqui no Canadá. Eles têm as lojas Winners, HomeSense e Marshalls. Então eu trabalhei lá quase 2 anos, até que eu engravidei, e aí eu saí pra tirar minha licença maternidade. Aqui no canal tem um vídeo que eu conto por que eu pedi demissão. Se vocês quiserem saber mais detalhes, vou deixar nos cards e na descrição do vídeo, mas resumidamente foi. Eu tirei a minha licença maternidade antes da minha data prevista de parto. Aqui no Canadá você pode fazer isso, então eu fiz isso. Eu tirei minha licença mais ou menos uns 2 meses antes do Jake nascer. E aí, automaticamente, o meu 1 ano de licença, que foi o que eu escolhi, acabou antes também. Então, o Jake ainda não tinha completado 1 ano quando a minha licença acabou e eu gostaria de colocar ele no daycare, na escolinha, só com 1 ano. Então ficou esse gap de acabou minha licença, teria que voltar a trabalhar, só que ele ainda não tinha 1 ano para poder ir para a escolinha, então eu precisei ficar em casa tomando conta dele nesse período. E aí, como não tinha ninguém para tomar conta dele para mim, precisei pedir demissão. Mas além disso, nós mudamos para o sul da cidade e a unidade que eu estava trabalhando era em East Village, aqui em Calgary, que é um bairro praticamente do lado do centro, então ficou muito inviável o deslocamento. Eu ia ter que pegar 2 ônibus ou um ônibus e um trem, demorar mais ou menos 1h30 para chegar e 1h30 para voltar. Então ia ser bem puxado. Fora que o estacionamento no centro é muito caro para ir de carro. Então, tipo, $300, a gente achou que não compensava. E juntou com isso do dia que ainda não tem idade para ir para a escolinha, então acabei pedindo demissão. Outra coisa também foi que eu pretendia procurar um outro tipo de emprego depois que o Jake fosse pro daycare. Algo mais administrativo na minha área, horário comercial, porque a loja, vocês sabem, trabalha de dia, de noite, de tarde, final de semana. Então a minha intenção é mudar para algo mais administrativo, principalmente para curtir os finais de semana com o Macita, que é o meu noivo/marido, meu filho e o nosso cachorrinho. Tá, Carol, depois de toda essa história de o porquê você pediu demissão, por que é que você voltou então? Bom, aqui no sul onde eu moro tem um complexo de lojas aqui perto de casa e nesse complexo tem as 3 lojas do grupo TJX, a Winners, a HomeSense e a Marshalls. Inclusive a HomeSense e a Marshalls é uma loja junta. E nela trabalha um gerente que foi meu coordenador lá em East Village. E aí eu fui visitar ele lá para meados de agosto. Fui lá dar um oi para ele porque ele foi transferido para cá recentemente. E ele me falou que em setembro eles abririam vagas meio que temporárias pro fim do ano, que se eu quisesse me candidatar, para falar para ele que ele me indicaria lá na loja. E aí setembro seria a data que o Jake começaria o daycare. O Jake faz 1 ano em agosto. E aí eu coloquei a data dele começar o daycare em setembro, conseguimos a vaga, já tava tudo certo. Eu fiquei pensando e falei, quer saber? Vou tentar. Então deu certinho. Quando as vagas abriram, o Jake começou no daycare. Eu mandei meu currículo, avisei ele me indicou, tive a entrevista, foi super tranquila a entrevista, porque o entrevistador já sabia que esse gerente me conhecia, ele já tinha falado sobre mim, então ele falou assim, olha, eu nem vou ficar te fazendo um monte de pergunta, porque eu sei que você sabe como que funciona a loja, perguntou da minha disponibilidade, se eu tinha alguma dúvida, e acabou que eu passei no processo. Eu acho que foi muito mais pela indicação do que pela entrevista em si. Outra coisa que me incentivou também a voltar a trabalhar e aceitar essa vaga é que pro daycare do Jake a gente consegue ter um subsídio, que é um valor de acordo com a renda da família que você consegue ter de desconto na mensalidade. Só que os 2 pais, né, o pai e a mãe, precisam estar trabalhando. E eu teria aí 4 meses para conseguir um emprego, para conseguir ter esse subsídio. E aí eu não quis ficar, tipo, arriscando não conseguir nada em 4 meses. Acho que talvez eu conseguiria outra coisa do jeito que eu queria, né, administrativa, mas eu já quis garantir que a gente ia ter essa ajuda de custo pro daycare, então já garanti o meu emprego lá na HomeSense e na Marshalls. E claro, gente, eu sou part-time lá, então eu tenho no mínimo 3 shifts de 4 a 6 horas mais ou menos. Não é muito, eles pagam $16 a hora, ou seja, o valor que estamos pagando no daycare, eu nem vou receber esse valor inteiro para ajudar a pagar tudo, mas
mas eu vou ajudar a pagar uma parte que já é alguma coisa. Então, pago metade, o Master paga metade. A gente já tem o Child Benefit, que é uma mensalidade que a gente recebe todo mês. É uma ajuda de custo do governo para criança. E aí, mais esse subsídio. Então, o valor já vai ficar bem ok. Eu consigo pagar uma parte, o Master paga outra parte. E ainda sobra um dinheirinho para eu gastar comigo. Bom, então, esses foram os motivos que, né, me fizeram voltar pro grupo. Primeiro, a indicação. Deu certo a vaga abrir bem quando o dia que começou no daycare. Tem o subsídio que eu preciso estar trabalhando. Tem uma graninha pra ajudar, né? Uma ajuda de custo. Não uma super graninha, mas já é um dinheirinho bom. E aí, eu vou contar pra vocês agora quais foram as minhas primeiras impressões. Hoje tá fazendo 2 semanas que eu comecei lá. 2? Isso, acho que 2 semanas. Nossa, eu tô até perdida no tempo. E aí, eu vou contar um pouquinho das minhas primeiras impressões comparado com a loja que eu trabalhava lá em East Village. A loja era uma Winners muito pequena e hoje eu trabalho numa Home Sense e numa Marshalls. Essas duas lojas são unificadas, então cada lado é uma, mas elas, né, têm os mesmos gerentes, coordenadores, então é meio que uma administração geral. Só as operações que ficam um pouco separadas, mas é no mesmo lugar, tem uma porta entre as duas, você desloca de uma loja para outra. Bom, já comentei a primeira diferença, a Home Sense e a Marshalls são muito grandes e a Winners que eu trabalhava em East Village era muito pequena. Tipo, na Winners a gente tinha mais ou menos uns 50 funcionários ao todo, contando todos os associates, coordenadores e gerentes. Aqui, só de associates, a gente tem acho que 100 pessoas. Então é muita gente. Eu acho que até hoje eu não conheci todas as pessoas. Eu nem falei com todas as pessoas que eu vi. Eu falei com algumas, eu cumprimentei, algumas eu troquei mais informação, conversei um pouco mais. Só que tem outras que eu acho que eu nunca nem vi. Inclusive, o meu ex-coordenador, que agora é gerente lá, eu ainda não tive nenhum shift, mesmo que ele. Eu não vi ele ainda. Faz 2 semanas que eu tô lá e as nossas escalas ainda não bateram. Então, imagina, isso porque ele é gerente. Imagina outros N associates que tem lá, que eu não encontrei ainda e nem sei lá quando que eu vou encontrar. E por isso, pela loja ser grande, ter muitas pessoas e eu ser part-time, quer dizer que eu vou poucas vezes, né? Eu tenho poucos shifts na semana, de 3 a 4 shifts mais ou menos. Eu ainda não senti muita liberdade. Não liberdade, eu ainda não senti esse negócio de fazer amizade. Eu ainda não. Porque eu vejo as pessoas uma vez na vida, então eu ainda não me conectei com ninguém pra fazer amizade. Eu não sei se tem alguém brasileiro lá, eu acho que não. Algumas pessoas da América Latina já vieram falar comigo, que não são brasileiros. Teve uma colombiana, uma venezuelana, então tem latinos lá, mas brasileiro eu ainda não vi ninguém. Ninguém nunca falou nada quando eu falo, eu sou do Brasil, ninguém nunca comentou, fulano também é. Então eu não sei se tem algum brasileira que trabalha lá. Então é isso, eu tô sentindo essa dificuldade de fazer amizade. Porque em East Village era sempre as mesmas pessoas e eu era full time lá. Então eu tava lá 5 dias por semana, eu via todo mundo a semana toda. Toda semana eu encontrava com as pessoas, então conseguia fazer amizade. Só que também era aquela amizade de trabalho, sabe? Saía pra almoçar às vezes, ia num aniversário, mas assim, nada de ficar se encontrando fora do trabalho muitas vezes. Só que lá na Home Sense nem isso. É realmente um oi e só. Oi, você é nova. As pessoas puxam um papo assim pra saber. Nunca me viram. Você é nova. Sim, sou nova. Eu conto um pouquinho. Eu trabalhava em outra loja. Mudei pro sul, agora eu tô aqui, eu conto bem resumido, né? E só. Então ainda não tô sentindo essa coisa de conseguir me conectar com as pessoas. Inclusive, gente, falando sobre se conectar com as pessoas, no dia do treinamento tinha umas 10 pessoas ao todo. Eram 4 meninos e 6 meninas. Gente, eu era uma das mais velhas. Tinha mais uma mulher mais velha, que tem uma filha já de 7 anos. Aí eu tenho o Jake. O resto, as meninas e os meninos, tudo acabaram de sair do fundamento do ensino médio, tá indo fazer faculdade, ou já começou a faculdade, tem 2 anos de faculdade. Gente, eu não conseguia conversar com elas, eu não tinha assunto, elas todas conversando entre elas e eu assim lá do lado. Foi muito engraçado. Eu me senti muito um peixinho fora d'água, muito. E eu ainda tentava, assim, me conversar tal, mas, cara, não deu. Eram uns assuntos de aula, de college, de tirando carta e não sei o quê. E, qual que você tá fazendo faculdade? Mas você conseguiu mudar suas aulas e não sei o quê. Quantas aulas você tem no período e tal. Gente, foi bem bizarro. Outra
coisa que eu percebi é, eu sou novata, só que eu já estou sendo colocada em atividades mais estratégicas. Por quê? Porque eu já trabalhei no grupo e eu era full time, então eu sei a maioria dos processos. Óbvio que eu preciso relembrar algumas coisas, claro, mas eu lembro de muita coisa, fiquei até impressionada como minha memória ainda está boa. Então eles estão me colocando em algumas posições estratégicas, só que eu tô sentindo as pessoas que estão trabalhando comigo um pouco, os associates principalmente, meio, o que essa menina tá fazendo aqui, do nada, só colocar ela aqui, ela não tem treinamento, e aí as pessoas começam a ver que eu entendo um pouco do assunto, que eu faço perguntas inteligentes sobre o que a gente tá fazendo ali no time, e aí a pessoa fica meio, você já trabalhou aqui antes? Aí eu falo, sim, eu era full time, nenhuma winners, tive que tirar licença maternidade, resumo a história, e a pessoa fica, ah, entendi. E aí fica um pouquinho mais leve, as pessoas começam a dar um pouquinho mais de abertura, só que eu percebi que quando eu faço alguma coisa errado, porque eu não lembrava como que era, ou faço um pouquinho diferente, as pessoas ficam meio, tipo, me julgando assim, uai, não é você que era full time? Por que você tá fazendo desse jeito? Ó, tem que fazer desse jeito. Então eu senti um leve julgamento, nada, bullying, sendo criticada. Não, nada disso, mas meio que veio da outra loja, mas não sabia isso, sabe? Bem de leve, mas eu senti isso um pouquinho. Eu senti que nessa loja tem poucas pessoas também calorosas, sabe? Algumas pessoas são bem frias, bem distantes, algumas coordenadoras já não vão muito com a minha cara, eu já senti isso, mas tudo bem, tá tudo certo, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Apesar de eu ser part-time, essa semana eu estou trabalhando 5 dias na semana, é claro que não é o shift todo, o full shift às 8 horas, tem dia que é 4, tem dia que é 8, tem dia que é 5, enfim, então eles estão me dando bastante shifts, eu acho que eles sabem que eu faço um bom trabalho, o meu ex-coordenador comentou com eles, então eu acho que eles sabem que eles podem me dar algumas responsabilidades a mais, e mais shifts, e coisa pra fazer que eu vou conseguir fazer, eu vou dar conta, então eu tô sentindo que eles estão me colocando bem mais do que normalmente um part-time. Um part-time, tipo, novato, por exemplo, que não tem tanta experiência com os processos da loja. E aí, um problema que a gente tá tendo, eu e uma Cita, é que eu tenho alguns shifts que são pra fechar a loja. Quando esses shifts são de final de semana, tudo bem, mas quando é de semana, estamos tendo esse problema porque normalmente o Masta chega aqui em casa às 6h10 e os meus shifts pra fechar a loja começam 5, 5h30. Então tem esse gap aí que a gente precisa buscar o Jake no daycare. O Jake, ele pode ficar no daycare até 6 horas da tarde, só que assim, gente, das 5h30, 5h15, quase não tem criança mais lá. E aí, não tem problema ele ficar, claro. Mas dá muita dó, assim, buscar ele muito tarde. Até porque ele tá lá desde as 8 da manhã, né, tadinho? E aí, a gente tá tendo que ajustar pro Masta tentar chegar mais cedo aqui no sul. Porque o Masta trabalha no centro. O Masta vai de ônibus pro centro. Então, ele está encarando, porque o trabalho dele é lá. Ele não pode pedir admissão. Não agora, pelo menos. Então, pra ele chegar em casa antes desse horário, 4h30, 5, 5h30, tá sendo um pouco, assim, chato. Ele tem que ficar saindo mais cedo, chegar, e aí ele pega o carro e busca o Jake, aí eu fico sem carro. Aí aconteceu isso semana passada, eu precisei voltar pra casa de Uber, ou seja, eu gasto, sei lá, um shift eu ganho $100 e eu gasto 10, 15 de Uber, não nem compensa, sabe? Então, essa parte tá sendo um pouco chata, porque a gente tá tendo que ajustar quando eu preciso fechar a loja durante a semana. E pra abrir a loja, eu coloquei lá pra eles que eu não posso abrir a loja durante a semana, porque eu tenho que levar o meu bebê no daycare, mas sai pra trabalhar. Não tem como ele levar e depois ir trabalhar, e eu preciso ficar com o carro também. Então, eu avisei eles, ó, eu só posso começar após 8 horas da manhã, porque eu preciso deixar meu bebê no daycare, e aí eu consigo vir pra cá. Quanto a isso, pra eles, tudo bem. E aí, se eles precisarem de mim pra abrir a loja, tem também no final de semana. Só que eu não restringi fechar a loja durante a semana. Eles precisam de gente pra fechar a loja durante a semana, então eu deixei em aberto, só que aí a gente tem que ficar ajustando quando eu tenho esses shifts. Bom, gente, no geral, tá sendo bem ok. Confesso que bem cansativo, porque meu corpo mudou. Eu já ando com algumas dores nas costas por conta do Jake, ele já tá com quase 10 quilos, pesado, sobe escada e vai, volta e segura e solta. Enfim, minhas costas já estão pedindo arrego. E trabalhar em loja, não sei se vocês sabem, mas você não para em pé, anda pra lá e pra cá, agacha, sobe, tenta alcançar em cima, embaixo. Então, assim,
tá bem puxado pro meu corpo. Já estava antes, quando eu tava grávida, por isso que eu tirei a licença um pouco antes, porque eu já tava barriguda e já tava muito cansada. Então assim, não tô mais barriguda? Tô, mas não de grávida. Mas assim, então meu corpo tá diferente, então eu sinto que eu tô cansada. Eu já tô cansada, eu já comecei a trabalhar e eu já tô sentindo o meu corpo. Meu ciático inflama, tem hora que eu saio mancando, assim. Então essa parte tá sendo um pouquinho puxada, mas no geral, os processos lá da loja, eu, né, me surpreendi que eu lembro muita coisa, tô indo super bem. Então, quanto a isso, tá bem ok. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais por que eu voltei a trabalhar pro grupo TJX. Fique à vontade para curtir, comentar e compartilhar. Se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nada. Um beijo e até mais!